Já estamos gravando, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu quadro com vocês. Vocês já estão vendo? Sim, professor. Sim. Maravilha, legal. Muito bem. Se tiver qualquer tipo de problema, avisa. Não deve haver, porque nesse novo endereço eu estou com uma internet bem legal, então não deve ter problema de transmissão, tá bom? Eu só vou pedir desculpas a vocês pelo seguinte, eu acabei de me mudar hoje, né? A mudança durou o dia inteiro, né? E pode ser que eu precise fazer pequenas interrupções, porque eu tenho uma filha pequena e eu tô sozinho com ela aqui agora. Minha esposa precisou sair para ir ao endereço antigo para pegar umas coisas, não sei o quê. Então, como ela é uma criança, às vezes ela precisa de alguma coisa, tal, aí eu vou fazer pequenas interrupções, mas nada superior a 1 minuto, tá? Só queria pedir essa compreensão de vocês, tá? Então, hoje a gente tem 2 assuntos para ver. Deixa eu ver aqui se foi alguém que está com dificuldade. Ih, rapaz, por que essas pessoas não estão conseguindo entrar sozinhas? Ana, por que você precisou da minha autorização para entrar? Foi, professor, porque eu não estou com um e-mail institucional. Ah, é por isso? Mas eu posso trocar. Não, tudo bem. No meu caso, foi Não, isso. você já está dentro. Deixa aí, fica aí. É porque você não foi a única. E aí eu posso estar lá apresentando, não vejo aqui, e a pessoa fica sem poder entrar. Né? Eu queria até pedir a vocês para compartilharem, que eu estou sem meu celular aqui agora. Então, por conta de uma mudança que eu fiz e tal. Então, eu queria que vocês avisassem lá que as próximos que entrarem, por favor, entrem com o e-mail institucional, porque pode ser que eu não veja que vocês estão pedindo para entrar, e aí vocês acabam não entrando na aula, porque eu estou aqui fixo aqui na minha janela, né? Não vou ver que vocês estão querendo entrar. Bom, vamos lá. Vocês já estão vendo o meu quadro, não é isso? Então a gente vai ver 2 assuntos hoje. Vamos ver o assunto de mudança de variável na integral dupla. Tá? E depois vamos ver um outro assunto, que é o cálculo das áreas de superfícies na integral dupla. Tá bom? Então vamos começar com o assunto de mudança de variável. Então, é muito frequente que a gente necessite, né, fazer mudanças de variável, principalmente quando a gente recorre à forma paramétrica das funções. Né? Por exemplo, eu trabalhei já algumas vezes com modelagem das ondas do mar. Né? Então, você trabalhando apenas com as variáveis x e y na forma retangular pura, você só consegue trabalhar com um número de pontos muito pequeno. Por quê? Porque você vai dividir aquele domínio da superfície da água em um reticulado, né? Você está com as variáveis x e y. Então você tem aqui, por exemplo, x nessa direção e y nessa direção aqui. Claro, a variável z para cima, certo? Mas observe que você só tem valores de z nesses pontos aqui.
certo? Então, se você quiser uma discretização da superfície da água do mar, por exemplo, com um grau de discretização maior, você tem duas possibilidades. Uma que vai complicar seu lado, que é você aumentar esse número de pontos. Aumentar esse número de pontos é ruim para você. Por quê? Porque de repente você tem que instalar uma coisa chamada ondógrafo, né, que vai medir a altura das ondas em vários pontos. Imagine como vai ficar caro você ter a diferença. Imagine a diferença entre você ter 10 ondógrafos nessa direção e 10 ondógrafos nessa direção e você ter 100 ondógrafos em cada direção. Esse aparelho tem um custo, certo? Então, espera só um instantinho. Então, é bem diferente. Então, a outra opção é que é muito melhor, é você trabalhar com coordenadas paramétricas, que a própria coordenada paramétrica possa saturar esse painel, digamos aqui, assim, por exemplo, de x igual a 0 até x igual a 1, de y igual a 0 até y igual a 1, e saturar esse painelzinho aqui de 0 a 1 e de 0 a 1 com vários outros pontos, né? Então, você vai fazer isso, claro, fazendo com que a variável x possa ser descrita entre duas variáveis auxiliares paramétricas u e v, e a mesma coisa vai acontecer com a variável y, né? É claro que a gente não faz apenas nesse caso. Eu posso também necessitar, por exemplo, num cálculo de uma integral, fazer essa mudança de variável, né? Então, o que a gente quer fazer? Como é que eu, se valer a pena trocar das variáveis x e y para u e v, como é que eu saio da integral dupla no domínio D de f de xy dy dx para a integral dupla no domínio D' de f maiúsculo de uv du dv. Como é que eu faço essa mudança, né? E essa mudança pode me ser útil em várias circunstâncias. É claro que daqui a pouco a gente vai fazer um exercício resolvido e vocês vão entender melhor isso, né? Mas repare que... Espera aí. Então, observe que se x é função de u e de v, e se y é uma outra função de u e de v, então essa função f minúsculo, eu vou ter que mudar essa letra aqui, vamos chamar então de f1 de uv e de f2 de uv, ou melhor, de g1 de uv, para não confundir com aquele f minúsculo ali, dy dx. Então, vou chamar aqui de g1 e de g2. Tá? Então, se x é g1 de uv e y é g2 de uv, observe que f de xy é f de x de uv, y de uv. E quando eu faço essa substituição, eu troco um f minúsculo por um f maiúsculo de uv. Certo? As duas funções são iguais. Eu apenas eliminei x e y e troquei por u e v. Isso vocês conseguem entender, não é verdade? Por exemplo, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Legal. Entenderam isso que eu falei? Eu quero dizer o seguinte, que se x for igual a u2 mais v2, e se y for igual a
U vezes V, por exemplo, então, o meu f de xy vai ser f de U2 mais V2, U vezes V, ou seja, todos os lugares onde aparecer x eu vou trocar por U2 mais V2, todos os lugares onde aparecer a variável y eu vou trocar por U vezes V, ou seja, as variáveis x e y vão ser eliminadas e isso vai transformar, isso é uma igualdade efetivamente, vai transformar a função f minúsculo de xy em f maiúsculo de UV. Certo? Digamos que, por exemplo, f de xy seja igual a x mais y, né? Só a título de exemplo. Então, eu vou transformar isso em U2 mais V2 mais UV. Então, isso aqui passou a ser f maiúsculo de UV. Ok? Sem dúvida. Então, observe que quando eu trocar para o domínio de', tá? Eu posso trabalhar aqui ainda no domínio D, ou seja, no domínio D, como f de xy é f maiúsculo de UV, então eu vou poder escrever f de UV. É uma coisa meio sem sentido isso que eu estou fazendo aqui agora, mas só para vocês entenderem que eu troquei f, como existe uma igualdade, f minúsculo de xy é igual a f maiúsculo de UV, eu posso escrever isso que eu escrevi aqui. Só que agora eu quero passar para o domínio de'. Então eu preciso saber qual é a relação entre esse elemento de integração aqui, dy dx, e o elemento de integração du dv. Tá certo? Então vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar que se eu vou trocar para o domínio de', e no domínio de' eu tenho um elemento de integração du dv, vamos pensar num domínio de U para V, onde U e V variam retangularmente, ou seja, eu tenho aqui U mais ΔU, aqui eu tenho V, ou seja, então aqui é U, aqui é V. E aqui eu tenho V mais ΔV. Então, esse domínio UV, que eu chamei do domínio de', tá? Ele corresponde, eu estou fazendo até o caminho inverso, no domínio XY, porque observe que o meu interesse agora é resolver esta segunda integral. Certo? Então, nesta segunda integral, eu tenho aqui um elemento de integração retangular. du dv nada mais é do que a área de um retângulo, onde a largura da base é du e a altura é dv. Certo? Então, eu preciso saber como é que isso se relaciona com o domínio D agora. Então, se eu tenho aqui esse reticulado retangular, ele pode ser curvilíneo aqui, no domínio D. Então, aqui eu tenho o ponto de coordenadas UV, aqui eu tenho o ponto de coordenadas X e Y, aqui eu tenho U mais ΔU, V mais ΔV, aqui eu tenho a mesma coisa. Aliás, eu tenho U mais ΔU e V, certo? Então aqui eu tenho, vamos fazer assim, X1, X2, X3, desculpe, aqui é Y. Então, numerando aqui, eu tenho o ponto 1,
de coordenadas x1 e y1, o ponto 2 de coordenadas x2 e y2, o ponto 3 de coordenadas x3 e y3 e o ponto 4 de coordenadas x4 e y4. Tá? Então eu tenho x1 é o ponto de coordenadas UV, é x de UV, x2 é o correspondente a x de U mais delta U V, x3 é o ponto correspondente aqui a x de U mais delta U V mais delta V, e o x4 é x de U V mais delta V. E o mesmo vai acontecer com y, claro. y1 tem coordenada, é o ponto de coordenadas y de UV, y2 é y de U mais delta U V, e assim sucessivamente. Ok? Então, esse elemento de área, eu quero saber como ele se relaciona com este elemento de área. Tá certo? Para que eu possa entender como é que eu posso trocar deste sistema de cá para o sistema de lá. Certo? Quando, em vez de escrever dy dx aqui, eu vou escrever simplesmente du dv, ou eu tenho que corrigir esse du dv por alguma parcela, né? Eu quero saber como é que um domínio se relaciona com o outro. Tá bom? Então eu vou repetir aqui o domínio XY. Espera ainda só um minutinho, pessoal. Diga, filha. O que é que você quer? Fale rápido. Fale rápido. Eu só ia te perguntar se você estava dando aula e a aula ia acabar 18h40 ou 18h20. Não, acabou de começar, filha. Vai acabar 8h20 essa aula, tá bom? 8h20? Tá, senta aqui do meu ladinho, então vai lá pra sala brincar. Tá bom, meu amor? Você deve falar. Tá bom, senta aí então, mas fica caladinha, tá? Não atrapalha a aula de papai, tá bom? Pronto, pessoal. Então, eu repeti aqui. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Pronto. Qualquer dúvida, é só abrir o áudio, tá? Então, aqui de novo, ó. O meu domínio curvilíneo, certo? Aqui o ponto 1. Aqui o ponto 2. Aqui o ponto 3. Aqui o ponto 4. Tá? Correspondentes aqui. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou dividir isso aqui. Eu vou aproximar aquele domínio ΔU, ΔV. É claro que depois eu vou fazer ambos tenderem a zero, vai virar DU, DV, certo? Eu vou aproximar o domínio ΔU, ΔV por 2 vezes a área do triângulo 1, 2, 3, tá? Ou seja, aqui eu estou imaginando que essa área
desse triângulo 1, 2, 3 é igual à área desse triângulo 1, 3, 4. Tá? No limite, isso vai ser verdade. Né? Quando eu fizer ΔU e ΔV tenderem a zero, eles vão virar DU e DV, e eu vou conseguir, e isso vai ser verdade. E é para lá que eu estou indo, então, por enquanto, eu vou trabalhar assim. Então, o ponto X1 e os demais, eu vou desenvolver com auxílio da fórmula, daquela fórmula que a gente viu já aqui do crescimento total. Tá? Então, no X2, eu vou ter x de uv, mais, como eu dei um acréscimo só a u, eu tenho dρ de x, dρ de u, delta u, e o meu v está quieto ali. Então, é isso aqui que é o meu x2. E o meu x3, ele é x de uv, mais dρ de x, como eu tenho ali acréscimo em u e acréscimo em v, dρ de x, dρ de u, delta u, mais dρ de x, dρ de v, delta v. E como eu quero só o triângulo 1, 2, 3, eu vou ficar com x1, x2 e x3. Então, y1 vai ser y de uv, y2 vai ser y de uv, mais dρ de y, dρ de u, delta u, e y3 vai ser y de uv, mais dρ de y, dρ de u, delta u, mais dρ de y, dρ de v, delta v. Tá? E aqui, a gente, para calcular esse triângulo, né, a gente vai recorrer, isso aqui está no plano, certo? Nós vamos recorrer àquela fórmula, a área desse triângulo, da geometria analítica. Isso aqui é igual a meio desse determinante aqui, ó. x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. E como eu vou dobrar, vai desaparecer esse meio. E se eu desenvolver isso e fizer alguns algebrismos, eu vou poder encontrar a área desse triângulo expressa é uma fórmula pouco usual, mas é x3 menos x1, y3 menos y2, menos x3 menos x2, y3 menos y1. x3 menos x2, y3 menos y1. E como isso aqui é uma área, não me interessa valor negativo, eu vou tomar o módulo disso aqui. Tá certo? Então, pessoal, quando eu fizer substituir, eu não vou fazer essa contalhada toda aqui, que eu não quero cansar vocês, tá certo? Se eu substituir isto tudo aqui, eu vou encontrar o seguinte. Eu vou encontrar que a área daquele domínio D vai ser igual ao módulo desse determinante aqui, dρ de x, dρ de u, dρ de x, dρ de v, dρ de y, dρ de u,
d-ROM de y, d-ROM de v. É o módulo desse determinante vezes ΔU, ΔV. E é claro, então, que aquela integral que era tomada, integral dupla, no domínio D, de f de xy, dy, dx, ao mudar para o domínio D', isso vai ser f de uv vezes o módulo daquele determinante que eu batizei de i, esse determinante chama-se jacobiano, certo? Ele é consagrado, não me pergunte por quê, né? Eu gostaria muito de batizá-lo, se fosse eu batizaria esse aqui não com a letra I, mas com a letra J, mas é consagrado, né, no cálculo isso, utilizar a letra I, né, o módulo de I, que é o jacobiano, vezes du, dv. Tá? Então agora a gente vai ver um exemplo, tá? Então observe que eu estou saindo do domínio D para o domínio UV. Eu posso ter um exemplo como que eu falei antes, que eu criei ali coordenadas paramétricas, certo? Parametrizei aquele problema ali que eu falei, por exemplo, problema das ondas, certo? Pode ser qualquer outro problema, bidimensional, tridimensional, tanto faz, né? Ou também me interesse, como a gente vai ver agora nesse exemplo, que seja interessante para mim trocar de variável, né? Trocar da variável x e y para a variável uv, para resolver, por exemplo, uma integral que pode soar muito trabalhosa, tá? Então agora a gente vai ver isso aqui. Eu quero pedir a autorização de vocês para eu apagar este quadro. Quero saber se eu posso apagar. Se alguém quer tirar print, ou se quer que eu suba a tela aqui para tirar algum print. Tá tudo gravado, né? Eu quero saber se eu posso apagar esse quadro. Pode sim, professor. Ok. Então, pessoal, o problema é determinar. A gente vai ver que não é uma integral muito complicada, mas o problema é o domínio, tá? Eu quero determinar a integral dupla no domínio D de y menos x dx dy, tá? Onde D é limitado pelas retas y igual a x mais 1, y igual a x menos 3, y igual a 7 menos x sobre 3 e y igual a 5 menos x sobre 3. Então, integral muito simples, o domínio tudo reta, certo? Mas vamos ver como é esse domínio. Tem até um exercício lá na lista que vocês pediram para eu elaborar sobre isso aí. Bem parecido até. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Então, x mais 1, aqui eu tenho 0, tenho 1,
2, 3, 4 e 5. Então, x mais 1 é isso aqui. X menos 3 é menos 1, menos 2, menos 3. Então, x menos 3 é isso aqui. Então, aqui é x mais 1, x menos 3, 7 menos x sobre 3, 7 terços. É isso aqui. 5 menos x sobre 3. É isso aqui. Então, observe como é o domínio. Eu tenho um encontro aqui, que não me interessa por enquanto que ponto é esse. Tem outro encontro aqui, outro encontro aqui e outro encontro aqui. Então, o domínio, vou fazer de vermelho. O domínio é... Opa! O domínio é esse aqui, ó. Pô, beleza, professor, tranquilo. Só que... olha quantas integrais eu vou precisar resolver. Uma integral daqui até aqui. Depois, outra integral daqui até aqui. E por último, outra integral daqui até aqui. Isso me soa bem trabalhoso. Primeiro que eu tenho que encontrar esses pontos de encontro aqui, quanto vale x, quanto vale y. E depois eu tenho que integrar 3 vezes. É uma integral simples, é verdade, professor. É uma integral simples. Mas o domínio é que é complicado. Tá? É um domínio retangular, tudo formado por reta. Mas observe, na primeira integral vai... aqui, deixa eu identificar aqui que eu esqueci. É 7 menos x sobre 3. E aqui é 5 menos x sobre 3. Então, na primeira integral vai de 7 menos x sobre 3 até x mais 1. Na segunda integral vai de 7 menos x sobre 3 até 5 menos x sobre 3. E na terceira integral vai de x menos 3 até 5 menos x sobre 3. Então é complicado mesmo. São 3 integrais diferentes com limites de integração diferentes. Então, eu posso fazer uma mudança de variável e aqui a gente vai trabalhar ao contrário. Em vez da gente já direto partir para a mudança, nós vamos observar como é que ficam u e v em função de x e y para converter este domínio em um domínio retangular, para depois encontrar as funções que descrevem x e y em função de u e v. Então, observe que desse conjunto aqui, se eu definir u igual a y menos x, como é que vai variar u de 1, aliás, de menos 3, a 1. Porque aqui eu vejo que y menos x é igual a 1 e y menos x é igual a menos 3. E se eu disser desse outro segundo grupo aqui, que v é igual a y mais x sobre 3, como é que vai variar v de 7 terços a 5, certo? Então, o meu domínio, que era assim com retas inclinadas, ele vai se converter num domínio em u e em v. Aliás, desculpe, u é de menos 3. Então, deixa eu dar uma corrigida aqui, menos 3
a 1 e v de 7/3 a 5. Então, o meu domínio vai ser assim. E aquela integral dupla no domínio D de y menos x dx dy vai virar a integral dupla em D', que vai, se eu disser du dv, u vai de menos 3 a 1 e v vai de 7/3 a 5 de y menos x, que é igual a u du dv. Certo? Então eu vou transformar vezes o módulo do jacobiano. Tá? E vamos ver agora quanto é esse módulo desse jacobiano. Então, se u é y menos x e v é y mais x sobre 3, certo? Observe que eu posso subtrair u de v, certo? Então, para um instantinho só, pessoal. O que é, filha? Eu quero água. Você quer água? Cadê o seu? Aqui. Pronto. Então, se eu diminuo aqui u de v, eu vejo que u menos v é igual a menos 4x sobre 3. Certo? Menos 3 menos 1, exatamente. Então, se u menos v é menos 4x sobre 3, então x é igual perdão. Pode ser isso mesmo. É igual a 3/4 de v menos u. Certo? Deixa eu conferir aqui. Elimina u menos x sobre 3 menos 4x sobre 3. U menos v, exatamente. Tá? E aí, como o x é 3/4 de v menos u, então y é igual a x mais u, que é igual a 3/4 de v menos 3/4 de u, mais u, que vai dar u sobre 4 mais 3/4 de v. Certo? Então, x é menos 3/4 de u mais 3/4 de v, e y é u sobre 4 mais 3v sobre 4. Ok? Então, meu jacobiano, derrom de x, derrom de u, menos 3/4. Derrom de x, derrom de v, 3/4. Derrom de y, derrom de u, 1/4. Derrom de y, derrom de v, 3/4. Então, o módulo do jacobiano, do determinante do jacobiano, é igual a menos 9/16, módulo de menos 9/16, menos 3 sobre 16, certo? Que é
12 sobre 16, que é 3/4. Ok? Então, aquela integral inicial, ela vai poder ser calculada, y menos x a gente viu, virou u, du, dv, onde u varia de menos 3 a 1, e vou multiplicar por 3/4. Menos 3 a 1, e v vai de 7/3 até 5. Então, isso aqui vai dar, resolvendo a integral de dentro, vai dar integral de menos 3 a 1 de u ao quadrado sobre 2, de u du, que é igual a u ao quadrado sobre 2 de menos 3 a 1, que vai dar meio menos 9 meios. Opa aí, tô dislexo. Meio menos 9 meios, que vai dar menos 4. Certo? E agora integrando de 7/3 vai dar 3/4, que é o jacobiano, vezes a integral de 7/3 até 5 de 4 vezes dv, que vai dar 3 vezes 3 vezes v avaliado de 7/3, menos 3, né? Avaliado de 7/3 até 5, que vai dar menos 3 vezes 5 menos 7/3, menos 3 vezes 15 menos 7 sobre 3, que vai dar menos 8. Ok? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Professor, uma dúvida. Por que na integral o senhor usou o dvu, dv e não usou uv, dv ou du, dv? Só botou u, não botou v? Por aqui, ó. Lembra que a integral original era y menos x? Sim. A integral original era y menos x, ó. E a partir desse conjunto aqui, eu achei conveniente para converter num domínio retangular. Aqui é menos 3, aqui é 1, aqui é 7/3 e aqui é 5. Então, para converter num domínio retangular, eu vi que aqui era conveniente, nesse primeiro grupo, fazer y menos x igual a u, ó. Ah, sim. Então, eu converti isso aqui e deu u. Entendi. Obrigada. E aí eu completei com du, dv, e como a fórmula manda multiplicar pelo módulo do jacobiano, aí eu joguei aqui, ó. Ok. Certo? Só que aqui, nesse problema, né, há várias aplicações na engenharia
que você não precisa fazer... Agora, aqui foi um caso à parte. Aqui eu já tinha um integral e eu queria mudar das coordenadas retangulares, acrescentando u e v. Certo? Já tinha um integral. Tá? Agora, então, como eu acrescentei u e v para converter o domínio num domínio retangular, certo? Então, eu tive que fazer dei uma voltinha. Ou seja, primeiro eu disse que quanto vale u e v em função de x e y, e depois eu peguei e descobri como é que x e y são em função de u e v. Mas, normalmente, nas aplicações de engenharia, é muito comum que a gente faça uso de coordenadas de um sistema de equações ou coordenadas dadas parametricamente. Então, isso é muito útil quando a gente apela para uma solução de integrais fazendo uso de parâmetro. E por que isso é legal? É legal porque eu consigo discretizar melhor um domínio sem aumentar o meu custo, como eu falei ali. Né? Através da adição da coordenada paramétrica, eu consigo criar artificialmente um número muito maior de pontos, tantos pontos quanto eu queira. Né? Isso pode ficar um pouco mais claro adiante, porque o nosso objetivo aqui não é mostrar como é que eu interpolo o professor parametricamente a esse resultado. O foco não é esse aqui, tá? O foco, isso vai virar depois, no cálculo 3, vocês vão entrar nisso, tá? Mas, então, em outras aplicações, como eu ia falando, a gente já tem, desde a saída, como é que x e y variam em função de u e v. Né? Por exemplo, se eu quero mapear uma superfície, como é o caso aí das ondas do mar, por exemplo, usando uma coisa chamada B-spline, uma B-spline bicúbica. Então, x e y dentro de cada retalho daquele, quando eu desenhei ali, que eu falei, aqui x está variando de 0 a 1 e y de 0 a 1. Então, isso é um retalho. É um painel retangular, né? Onde x está de 0 a 1 e y de 0 a 1. Então, nesse retalho, x varia com o parâmetro, e o parâmetro é uma equação do terceiro grau, o parâmetro u, e o parâmetro v também é uma equação do terceiro grau. Então, aí eu já sei quem é u e quem é x e y em função de u e de v. Tá? Não foi o caso aqui. Aqui eu olhei para aquele domínio e disse, então aqui usando essas duas primeiras equações, eu vou converter em u igual a y menos x. E usando a segunda, eu vou usar v igual a y mais x sobre 3. Né? Mas não é o usual. O usual, como eu falei, é poder, como as integrais de engenharia, elas não têm solução analítica, só tem solução numérica, né? Porque a gente não sabe qual é a função que está ali por detrás, modelando a onda do mar, ninguém sabe qual é. Então, eu só tenho a solução numérica. Né? Então, eu não tenho outro remédio. Eu não sei, x, quem é x, quem é y, quem é essa função que eu estou integrando? Não existe. Né? Então, o meu remédio é interpolar a variação de x e de y com o auxílio dessas curvas paramétricas. Né? Então, eu já sei de cara como é que x varia em função de u e v e como é que y varia em função de u e v. Tá legal? Alguma outra pergunta, pessoal? Não, né? Então, ô professor, pode falar. coloca aí no final dessa questão, na segunda página aí,
Na segunda página? Tá aqui, morreu Aí, aqui, ó. isso. Só é para eu fazer um print aí. Ah, tá. Ótimo. Obrigada. Nada. Então eu vou apagar aqui, pessoal, e a gente, se não há mais dúvidas sobre esse assunto de mudança, como eu disse, vocês vão encontrar lá um exercício. Tem lá, se eu não me engano, na parte 3, né? Tem um exercício. Nós vamos agora, então, ver o cálculo das áreas das superfícies. Espera aí só um minutinho, pessoal. Que tá com fome, né? Tô com de barriga e com fome. Bom, hoje tá chegando. Daqui a pouco. Que já tá passando. Mas... Quer um biscoitinho? Quer? Papai vai lhe dar um biscoitinho. Só um, viu? Que biscoito faz mal. Oh, meu Deus, mamãe comeu o biscoito todo, foi? Eu comi, mamãe deu o resto. Oh, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer aqui? Como franguinho. Quer um franguinho? Uhum. Tá gelado. Você quer assim mesmo? Ou você quer? O papai não tem como esquentar. Só se botar uma panelinha, né? Eu quero colocar em uma panelinha. Tá, deixa aqui um pouquinho. Papai vai acabar a aula. Mais um pouquinho. E papai põe pra você, tá bom? Deixa eu pegar uma panelinha aqui então. E ver se a gente consegue esquentar. Uma panelinha menor. Papai, hoje eu vou dormir no sofá. Você vai? Uhum. Deixa eu ver se tá. Nós três vamos dormir no mesmo sofá, viu? Que mamãe vai colocar ele no cama. Minha mãe vai colocar ele no cama. Aí vai acontecer isso. Nós três vamos dormir no mesmo sofá. E depois que você você vai poder me acompanhar, tá? Vou, meu amor, claro. Eu dormi. Porque também é a primeira vez que eu dormi no sofá, né? Vamos deixar ele um pouquinho pra esquentar, tá? Uhum. Vou botar até mais outro, papai também tá com fome. Eu te amo. Você é o melhor pai do mundo. Vamos deixar aqui um pouquinho pra esquentar. Senta aqui comigo. Posso sentar no seu colo? Não, senão você vai atrapalhar. Pronto, pessoal, desculpa aí, tá? Tá, então agora a gente já viu como se calculam a área plana Só que agora a gente tem aqui o domínio D no plano. Então aqui é X, aqui é Y, aqui é Z, certo? E lá em cima tem uma função Z igual a f de xy. Então agora eu não quero o volume. Aqui então é a função Z igual a f de xy. Eu não quero o volume, eu quero a área dessa superfície. É isso aqui que eu quero. Eu quero a área dessa superfície. Tá? Se eu fosse calcular a área do domínio,
era integral dupla no domínio D de dy dx. Isso eu sei já. Agora observe também que a gente já viu isso várias vezes. Se eu quero calcular essa área S dessa superfície, eu já sei que eu tenho que integrar. O elemento tem que ser ds. Tá certo? Então eu vou pintar aqui um negocinho bem pequenininho aqui em cima, ó, e vou chamar essa área de ds. E vou projetar esta área aqui embaixo. Ou poderia ter feito o contrário também, ter dito aqui embaixo uma área dx, dx dy, e a projeção dessa área dx dy lá em cima ser ds. Então, se eu souber a relação, se eu conhecer a relação entre dx dy e ds, eu já sei como determinar essa área S. Eu preciso de mais 30 segundinhos, tá? Só um minuto. Enquanto eu vou olhando. Pronto, vamos esperar esfriar um pouquinho. Pera aí, já papai já desligou. Chega, passa pra lá. Pronto, pessoal. Pronto. Então, então vamos ver o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui uma outra figura e eu vou destacar, tentar, né? Porque nem sempre dá certo isso aqui. Vamos fazer aqui a superfície, a fração da superfície Z igual a f de xy. Eu vou pegar aqui um elemento ds e eu vou passar um plano que vai ser tangente à superfície, ó, plano tangente à superfície Z igual a f de xy no centro do elemento ds. Tá? Então vou passar um plano aqui. E nós vamos admitir que este plano ele é este plano aqui, ou seja, um plano é o tal plano tangente. Vocês se lembram que nós dissemos que há duas formas de definir um plano tangente? Uma delas era através de 3 pontos e a outra era através do vetor normal. Lembram disso? Sim ou não? Sim, professor. Que maravilha. Karine sempre me salvando. Então, vetor normal à superfície. Qual é o vetor normal a essa superfície? Nesse ponto aí. Como é mesmo? Quem lembra? O vetor tem 3 componentes, I, J e K, certo? Como é que funciona aí esse vetor normal? Como que é?
Espera um pouquinho. Quem lembra? É o gradiente, não é? O gradiente não é normal à superfície? Lembram disso ou não? Lembram ou não? Lembro, professor. Então esse vetor é de Ronde F. Não, de Ronde F minúsculo. De Ronde F, de Ronde X negativo I menos de Ronde F, de Ronde Y J mais K. Esse é o vetor normal. Por que? Quem lembra por que é isso daí? Podia ser o contrário? Podia. Podia ser esse aqui, ó, de Ronde F, de Ronde X, I, mais de Ronde F, de Ronde Y, J, menos K. Está apontando na direção oposta. Podia ser esse? Sim, podia, sem dúvida nenhuma. Mas por que que esse é o vetor normal à superfície? Por conta da regra da mão direita, professor? Não. Não, pode ser um, pode ser outro. Os dois são normais. Os dois são normais. É porque... Pode falar. Para calcular da superfície, a gente tem que isolar o Z também, só que quando a gente vai fazer o de Ronde, o do Z não tem, porque a gente isolou, a gente tira ele do isolamento, vamos assim supor. É isso aí que o senhor está fazendo. Isso aqui é a superfície na forma implícita, certo? Implícita. Se eu derivasse só o F, seria um vetor de duas dimensões. Então não podia jamais ser normal à superfície. A superfície é 3D. Então como é que eu ia derivar F de XY? Ia ficar de Ronde F, de Ronde XI, de Ronde F, de Ronde YJ. Aí ia ser normal a curva de nível, né? Que a curva de nível é plana. Está em duas dimensões. Certo? Enquanto que, para que eu possa observar um vetor normal à superfície, aí eu vou ter que partir para a função implícita. Z menos f de xy igual a zero, ou f de xy menos z igual a zero. Tá? Então é esse que é o meu vetor normal. Tanto faz um ou outro, tá? Ou o primeiro ou o segundo. Tanto faz para fins. A única diferença é que um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Ou melhor, um está apontando na direção z positiva e outro na direção z negativa. Ou melhor, é mais preciso ainda, falando de uma forma mais precisa ainda. A componente z do vetor, no primeiro é positiva, no segundo é negativa. Mas os dois vetores são literalmente opostos, ou seja, um aponta numa direção e o outro é totalmente oposto a ele. Tá certo? Beleza? É isso, pessoal? Então, ó, agora vamos ver o seguinte. Agora eu tenho aqui o meu plano. Eu tenho lá a minha superfície, que aqui está parecendo que ela está contida no plano, porque muito difícil para mim, pessoal, desenhar em 3D. Mas, na verdade, esse plano ele é tangente a essa superfície neste ponto que eu desenhei aí. Aí, então, aqui está o vetor normal. N. Tá? Então, ó, lá embaixo a gente tinha falado isso, né? Que lá embaixo
no plano x e y, tem aqui um domínio D, que é a projeção dessa superfície Z igual a f de xy. Certo? É a projeção disso aqui embaixo. Então aqui eu tenho x, y e z para cima. E aqui no meio, a projeção desse ds, aqui vai ser dy dx. Ok? Então, observe que o cosseno diretor, ou seja, se eu quiser projetar ds, a projeção de ds no plano xy, se eu quiser fazer isso, eu quero projetar ds no plano xy. Certo? Então eu vou ter que saber qual é o cosseno diretor dessa projeção. Ou seja, ds vezes, digamos, cosseno de lambda. Vai. Lambda é o ângulo formado entre o plano tangente e o plano xy. Isso aqui vai dar o quê? Dx dy. Certo? E quem é esse gama? Esse gama é o mesmo ângulo formado pela normal e a direção z. Certo? E é esse mesmo ângulo aqui, ó. Certo? O ângulo formado pelo plano tangente com o plano xy. É esse ângulo aqui, gama. É o mesmo. Tá? Então, o escalar V, módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo formado entre os dois. Tá? Então, grade de F maiúsculo, onde F maiúsculo, a gente já viu, F maiúsculo é Z menos F de XY. Tá? Grade de F. Só mais um minutinho, pessoal. Me desculpem, tá? Mas são ossos do ofício, né? Só um instantinho. Eu sei, meu amor, mas a gente vai ter que comer nesse mesmo, tá? Não tem outro. Cadê o seu? Aquele, pai. Ah, esse aqui. Tá, é verdade. Peraí. Cuidado, você só vai entrar mexendo nisso aí, não, amor. Deixa eu ver se tá quentinho. Tá mais ou menos. É porque a gente demorou um pouquinho. Tá ótimo. Peraí que eu vou descascar mais pra você. Delicious. Que bom, filho. Tomara que você mate sua fome.
tô mais aqui, viu? Senta lá. Vai. Então, grade de f é igual a menos derrom de f, derrom de x, i, menos derrom de f, derrom de y, j, mais k. Certo? Então, módulo de grade de f. Raiz quadrada, derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado, mais 1. Certo? Módulo de k é igual a 1. Tá? Produto escalar entre os dois. Grade de f, escalar k. Esse produto escalar vai dar 1. Por quê? Porque k é 0, 0, 1. Certo? E grade de f tem componente x aqui, ó. Tem componente y e tem componente z. E como é esse produto escalar, além de ser módulo de um, módulo do outro, cosseno de alfa, ele também é, por exemplo, o escalar v é ux vx mais o y vy mais o z vz. Como essas duas primeiras componentes são nulas, então o produto derrom de f, derrom de x vezes 0, 0. Derrom de f, derrom de y vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, o produto escalar de grade de f por k é 1. Mas também tem que dar módulo de grade de f, módulo de k, vezes o cosseno de gama. Certo? Tudo isso tem que dar quanto? Tem que dar 1. Quanto é o módulo do grade de f? É a raiz quadrada de derrom de f, derrom de x ao quadrado, derrom de f, derrom de y ao quadrado, mais 1. Quanto é o módulo o módulo de k? É 1. Então, módulo de grade de f vezes módulo de k é igual a raiz quadrada de 1 mais derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado, vezes 1. Agora multiplicado por cosseno de gama é igual a 1. Então, quanto vale o cosseno de gama? Cosseno de gama vale 1 sobre... Já, filho. 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado. Certo? Então, quanto vale S? S é a integral dupla no domínio D de ds. Quanto vale ds? A gente viu aqui, ó, que eu tenho que dividir, ou seja, se eu quero ds vezes cosseno gama é dx dy. Então, significa que ds é dx dy sobre o cosseno de gama. Então, isso aqui vai ser raiz quadrada de 1 mais derrom de f, derrom de x ao quadrado, mais derrom de f, derrom de y ao quadrado, dy
dx. Então, essa é a fórmula que me permite calcular a área de superfícies. Tá certo? Então, agora, não sei se a gente vai conseguir chegar no final, mas vamos equacionar a superfície, a área da superfície da esfera. Se eu puder apagar, é só vocês ficarem calados, que eu apagarei aqui e começarei de novo. Muito bem. Então, a área da superfície de uma esfera. Como é que é a equação da calota superior? Calota superior. Como é que é a calota superior? Calota superior é Z igual a raiz quadrada Me dá só mais 10 segundinhos, 30 segundinhos aqui, por favor. Você quer mais, meu amor? Cadê seu pratinho? Tá muito gostoso. Quer provar um? Tá morrendo de fome, né? Vai, tchau. Docinho, né? Docinha? Não. Salgadinha, gostosinha. É tudo pra você. Não cortar tudo não, deixa esse pedacinho aí. O quê? Que assim? Não é tudo. Pra você comer. Tá com fome, tem que comer. Tá? Pronto, então isso é r ao quadrado menos x2 menos y2. Então observe que eu não preciso fazer agora z menos isso aqui. Por que não preciso? Porque eu não preciso saber que d-ROM de f e d-ROM de z é igual a 1. Porque as outras derivadas d-ROM de f, d-ROM de x, d-ROM de f, d-ROM de y vão ser em função disso. Como elas vão estar ao quadrado, então não me importa se foi z menos ou se foi f menos z. Não importa. Então eu posso derivar aqui. Desse lado aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Conceitualmente é que eu preciso estar alerta aqui. Se eu fosse usar isso sozinho, seria a equação, seria normal a curva de nível. Tá? Só isso. Então vamos lá. Quem é d-ROM de z, d-ROM de x? Vai ser a mesma expressão para d-ROM de f e d-ROM de x. Né? d-ROM de z, d-ROM de x vai ser menos x sobre raiz quadrada de R2 menos x2 menos y2. Tá bom? E d-ROM de z, d-ROM de y vai ser menos y sobre raiz quadrada de
R2 menos X2 menos Y2. Então, quanto vai dar 1 mais dρ de f, dρ de x ao quadrado, mais dρ de f, dρ de y ao quadrado, vai dar 1 mais x2 sobre tá certo? Tá certo isso que eu escrevi? Rapaz, esse silêncio, eu fico assim tão preocupado. Eu fico achando que vocês desligaram o áudio e foram todos correndo, foi todo fugiu da aula. Vocês estão me escutando? Vou até falar mais baixo para ver se vocês me escutam. Ah, vocês estão escrevendo aqui, velho. Vocês não estão falando. Sem áudio, Marília. A Karine também ficou sem áudio. A Karine geralmente me salva quando eu faço essas perguntas. Mas vamos lá. Eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo não, tá? Porque eu estou lá olhando para a tela, não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Vocês estão colocando aí essas questões aí, eu não estou vendo. Por isso que eu fico meio preocupado. Agora eu entendi por que eu fico preocupado. Então vamos lá. Então 1 mais dρ de f, dρ de x ao quadrado, mais dρ de f, dρ de y ao quadrado é igual a r ao quadrado sobre isso aqui. Então, a minha superfície, como eu só estou integrando a banda superior da esfera, então isso é igual a 2 vezes a integral dupla da raiz quadrada disso, que é igual a r dividido por R2 menos X2 menos Y2 dy dx. Então tá lá o meu domínio no plano xy, uma circunferência de raio R, certo? Então como varia y? De menos a raiz quadrada de R2 menos X2 até a raiz quadrada de R2 menos X2. E como varia X? De menos R a R. De menos R a R. Certo? Então, pessoal, eu tenho a possibilidade de resolver essa. Vou fazer isto agora aqui, porque o último vídeo que eu publiquei foi sobre integrais em coordenadas polares e sobre como mudar de coordenadas retangulares a polares. Opa, uma dúvida. Alguém abriu o áudio. Pô, alarme falso. Tem um besourinho. Poxa. O áudio de novo. Pensando que ia ter uma pergunta. Então, pessoal,
como é o elemento de área em coordenadas polares. Então, dy, quem assistiu o vídeo lá viu que dy dx vira r, rdr, rdr dθ, certo? E qual é a relação entre rθ e xy? x2 mais y2 é igual a R2, tá? Então, essa superfície vai ser igual a 2 vezes a integral de R dividido pela raiz quadrada de R2 menos R2, R dr dθ, e como varia R minúsculo de 0 a R maiúsculo, e como varia θ de 0 a 2π, certo? Então, ó, se eu disser que se eu chamar agora aqui U igual a R ao quadrado menos R ao quadrado, quem vai ser du? Menos 2R dr. Então, a integral, que é o que me interessa ali, ó, a integral indefinida de R dr sobre a raiz quadrada de R2 menos R2. R dr é menos du sobre 2, é a integral de menos du sobre 2 dividido pela raiz de U, que vai dar menos a raiz de U mais C. Só que agora não me interessa esse C, porque a integral é definida, certo? Então, na primeira integral, eu vou avaliar a raiz quadrada de R2 menos R2 de 0 a R, com um sinal menos na frente, na primeira integral, que é essa daqui, essa de dentro. Certo? Então, em R maiúsculo vai dar 0. E em 0 vai dar R. Certo? Então, em R maiúsculo vai dar 0 e em 0 vai dar R. Só que tem um menos na frente. Então, isso aqui vai dar R. Primeira integral deu R. Observe que eu não usei o R daqui. Esse R eu não usei. Ó. Eu usei só essa parte aqui. Certo? E agora a segunda integral, que é a que vai determinar definitivamente a superfície, vou juntar agora os dois R's, vai dar 2R2 vezes a integral de 0 a 2π de dθ, que vai dar 4π R2, graças a Deus, igual à fórmula que a gente conhece para a superfície da esfera. Tá bom? Dúvidas? Tá. Foi legal esse tá. Tudo ok. Professor, ô professor. Oh, você me salvou, Ana. Que legal, Ana, que você tá Coloca aqui. aí no início, só para eu olhar esse início aí para tirar uma foto aqui. Pô, só para tirar foto? Pensei que você ia fazer uma pergunta. Se eu entendi tudo, só quero agora tirar a foto para passar pro caderno.
Pronto, professor. Obrigada. Maravilha, pessoal. Se não há dúvidas, então eu vou interromper a gravação. Vou limpar esta tela. Cadê você, rapaz? Poxa, o que tá vendo aqui? Oxente. Acho que houve um problema aqui. Obrigada, professor. Tá, acho que teve Acho que travou aqui, não sei o que houve aqui. Vocês ainda estão me ouvindo, Ana? Sim, Poxa, professor. pessoal, meu computador travou, não sei por que aqui. Eu não estou conseguindo sair dessa tela aqui. Ih, rapaz. Vocês ainda me escutam, né? Eu Sim, vou a gente precisar, escuta. eu também estou escutando vocês. Eu vou precisar encerrar esse programa. Acho que foi o programa da tela aqui que travou. Eu vou ter que encerrar aqui, tá? Vocês não têm dúvida. Graças a Deus a gente conseguiu. Ainda bem que foi no final da aula, né? Mas eu vou ter que encerrar aqui abruptamente. Eu gostaria muito de fechar aqui tudo, mas não estou conseguindo, não. Tá, pessoal? Então, sexta-feira vocês vão ver lá. Vou deixar dessa última vez, eu não deixei resumo, não precisou de resumo. Hoje também a aula síncrona não tem resumo. Então a gente continua na sexta-feira, tá bom? Não estou conseguindo sair daqui.